Queridos e amados irmãos, vamos estar juntos mais uma vez neste momento, fazendo mais um vídeo no canal. Eu quero estar juntamente com você lendo um salmo, o salmo que traz a presença de Deus. Quando nós lemos, é um salmo, quando nós lemos, Deus fala conosco. O Salmo 27, que diz assim: confiança em Deus e anelo pela sua presença. Quem disse essas palavras foi o nosso amigo, o nosso reverendo, o nosso mestre, o nosso guerreiro e o nosso pastor, chamado Davi. Ele que citou esta palavra: confiança em Deus, anelo pela sua presença. Queridos, quando nós lemos a Bíblia ela nos traz edificação, a Bíblia nos traz anelo por estar mais perto de Deus. A Bíblia nos traz mais a presença do Espírito Santo quando nós estamos buscando a presença de Deus. Eu quero deixar uma palavra de edificação, uma palavra construtiva, uma palavra que vai anelar o teu coração mais pela presença de Deus. Queridos, sabemos que Deus é tudo na nossa vida. Sabemos que sem Deus somos um cadáver ambulante. Somos homens tristes, pessoas vazias, pessoas que precisam anelar e estar buscando a presença de Deus. Por isso convido você agora para nós lermos o Salmo 27, verso 1 e verso 2, que diz assim a palavra de Deus: ó Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Ó Senhor é força da minha vida, de que me recearei? Verso 2: quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, investirem contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçarão e cairão. Queridos, é uma verdade verdadeira, é uma verdade categórica. Todo aquele, amado, que se levanta contra o ungido de Deus, ele tem por certo uma certeza verdadeira, uma certeza categórica, uma certeza bem afiada, que ele vai se encontrar com a queda. Queridos, o salmista Davi, ele tinha certeza do Deus que ele servia. Ele tinha convicção que um dia ele apacentava o rebanho do seu pai. Veio um urso para matá-lo as ovelhas. Ele pegou aquele urso, matou. Outro dia veio o leão, também para matá-lo as ovelhas, desfalcá-lo o rebanho. Ali ele pegou aquele leão, matou. Queridos, e aí não para a jornada da vida de Davi, aí não para a caminhada de Davi. Depois que ele matou, querido, o urso, o leão, apareceu-se um Golias. Diz-nos a Bíblia, diz-nos os teólogos assim, aqueles que estudam. Nós estudamos a Bíblia, e diz-nos a Bíblia que aquele homem chamado Golias, ele vinha de uma terra dos filisteus, que era de uma tribo que não tinha aliança com Davi, mas era inimigo de Davi. Queridos, nos mostra a história que aquele homem tinha quase 3 metros de altura, e Davi, quem sabe, tinha 1,70 m, 1,65 m, vamos dizer assim, eu não tenho bem certeza, mas estou dando um parecer. Já pensou? Um homem de quase 3 metros, chamado gigante, se levanta contra Davi. Mas Davi, ele tinha convicção no Deus que ele servia. Davi tinha certeza, e dentro da sua alma ele tinha a convicção que todo aquele que se levantasse contra ele tinha que cair por terra. Olha só o que diz aqui, querido, o verso primeiro, ó Senhor é a minha luz. Querido, quem tem luz não anda em treva. Quem tem luz anda
pelo caminho no claro. Quem tem luz anda no claro. Segundo, a minha salvação. Davi tinha a salvação que era a mão de Deus. Segundo a salvação que Davi tinha neste versículo. Ele tinha convicção da salvação dele, que o Deus de Israel ia lhe livrar, que o Deus de Israel ia lhe poupar de todos os seus inimigos. Vamos lá mais à frente. A minha salvação. A quem temerei? Se ele tinha luz, e se ele tinha salvação, a quem ele poderia temer? Quem o temeria? Ele sempre estaria na presença de Deus. Ou quem temerei? Agora vem a resposta. O Senhor é a força da minha vida. Quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. Davi, ele foi bem categórico a falar desta forma. Quem eu temerei? O Senhor da minha vida. A força da minha vida. De que me recearei? De que me recearei? Se eu tenho primeiro a luz, se eu tenho segundo salvação, e terceiro eu tenho a força da minha vida, que é o Senhor. Três coisas categoricamente Davi se coloca diante do seu inimigo agora. Três coisas. Ei, eu tenho a luz, eu tenho salvação, e eu tenho a força, que é a vida que Deus me deu. Três coisas. Quero titular esta mensagem neste vídeo. Três coisas básicas que Davi precisaria para vencer. Primeiro, luz. Segundo, salvação. E terceiro, força, que é a vida. Força da vida, que era Deus, o que é Deus na nossa vida. Três coisas que Davi precisava para vencer. Queridos, quantas coisas você precisa para vencer? Agora vem o verso 2. Quando os malvados, os meus adversários, meus inimigos, investirem contra mim para comer minhas carne, tropeçarão e cairão. Aleluia! Irmãos, os seus malvados, os seus inimigos, os seus adversários, ela manda que a façura e mandar raço. Duas coisas eu vejo neste verso. No finalzinho. Tropeçarão e cairão. Primeiro eles vão tropeçar para ver o tamanho do nosso Deus. Davi disse, eles vão tropeçar primeiro, para depois cair. Shabadarabanduri mandaraclama súria. Eles vão tropeçar para eles entender que na minha frente tem um Deus grande, tem um Deus poderoso. Irmãos, eu não quero tropeçar, eu não quero cair, não quero ficar pelo caminho. Então tenha a luz, então tenha a salvação, então tenha a força da vida. Três coisas Davi precisava ter para derrubar o seu gigante por terra. Três coisas Davi precisava ter para derrubar o inimigo por terra: luz, força e salvação. Ou luz, salvação e força. Três coisas que Davi precisava ter para derrubar o inimigo por terra. Três coisas que Davi precisava ter para vencer o seu inimigo. Queridos, mas o que me chamou mais atenção, no verso 2 diz, quando os meus malvados, quem é os malvados? Aqueles que perseguiam Davi. Quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, investirem contra mim, meus adversários, meus inimigos investirem contra mim para comerem minha carne, tropeçarão e cairão.
Quer dizer, meus amados, que o inimigo de Davi não ia bater palma. O teu inimigo não vai bater palma. O teu inimigo não vai bater palma. Sabe por quê? Porque eles vão tropeçar e vão cair. É a Bíblia. É a Bíblia. É a Bíblia. É a Bíblia que está dizendo, não sou eu. É a Bíblia. Então te digo nesta tarde, o que você precisa para vencer o seu inimigo? Vamos lá. Verso 1. O Senhor é minha luz. Primeiro, você precisa ter a luz de Deus. Segundo, a minha salvação. Você precisa ser salvo. Você precisa ter a salvação para vencer o seu inimigo. E a força da minha vida, de que me recearei. Então você precisa, queridos, ter a luz, a salvação e a força da sua vida. É o Senhor. Por que você vai recear? Não deve recear a nada. Esta é a receita. 3 coisas que Davi precisava para vencer o inimigo: a luz, a salvação e a força. Tudo isso estava incluído na vida dele. Tudo isso estava Deus sobre a vida de Davi. Eu quero orar por você nesta tarde. Essa oração é titulada no meu coração, oração do milagre. Oração das 15 horas em diante. Oremos a Deus. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, essa pessoa, meu Deus, que está, meu Pai, internado no UTI, essa pessoa, Senhor, que está no hospital de campanha, internado por causa do Covid, ó Deus, essa pessoa que precisa de um milagre, Deus, eu profetizo nesta tarde, Senhor, um milagre, essa pessoa que precisa de um milagre, eu profetizo nesta tarde o milagre, sobre a vida desta pessoa, meu Deus, abençoa grandemente, meu Deus, honra, Senhor, todos os seguidores, todos os familiares dos seguidores, Deus amado, eu profetizo nesta tarde, sinta Deus tocando em você agora, sinta Deus tocando em você agora, sinta Deus abrindo a porta, sinta Deus fazendo o impossível, sinta Deus fazendo o impossível, sinta Deus fazendo o impossível na sua vida. Receba no nome de Jesus o milagre.